Que Jesus nos abençoe. Meu nome é Sônia Vaz. Venho dar continuidade ao projeto da Casa da Acolhida, estudando o livro Pensamento e Vida, da lavra do médium Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Este livro, em forma de cartilha, é de tamanha importância que é estudado pelos espíritos em grupos de estudo no plano maior. Coube a nós o capítulo de número 9, cujo título é Sugestão. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos, ou seja, de milagreiros ou adivinhos, com cerimônias que se conjugam às forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular. Porém, esse processo é bem mais corriqueiro e sucede com mais frequência do que se pensa. A sugestão é uma subordinação de uma vontade à outra. Existe sugestão quando um sujeito atua pela vontade sobre o automatismo do outro, a ponto de fazer certas ideias ou certos atos, sem que esse outro deles tenha vontade ou até a consciência. A sugestão consiste em inocular na consciência de outrem uma representação, um sentimento, um impulso que lhe escapa ao racional e se cumpre automaticamente, desde que não colida com seus princípios morais. É o ato ou efeito de sugerir, estimular, instigar, ideia provocada em uma pessoa em estado de hipnose ou por simples telepatia. A sugestão é, portanto, a inspiração incidente, constante, que atua sobre a mente, provocando a aceitação e a automática obediência. Chama-se sugestão a insinuação de uma ideia ou de um desejo, de um propósito, de uma determinação, e consiste em provocar com meios adequados em dado momento. A sua imaginação deve docilmente criar com vivacidade tal que possa sentir-lhe os efeitos até nas funções orgânicas involuntárias do ser. Muitas funções do sistema nervoso dependem da própria vontade e muitas outras são totalmente involuntárias. As sugestões são dadas ou enviadas e podem ser tanto por encarnados como por desencarnados. E isto se dá durante o sono e serão executados no estado de vigília
ou quando acordados. Sendo acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. É a influência que a ideia positiva do magnetizador desenvolve sobre a mente passiva do hipnotizado, criando nele estados alucinatórios que representa a ação telepática. O ser consciente submete-se à constante e potente influenciação do magnetizador. Carga cerrada, não dá descanso. A sugestibilidade é a faculdade de adaptação do ser psíquico ao meio que vive e às influências que estão no ambiente psíquico. É, portanto, a condição no processo de assimilação que pode, sim, não ser aceito pelo sujeito-alvo. Porém, existem pessoas que não se deixam influenciar. O modus operandi das entidades que se comunicam nos ambientes terrestres tem a sua base no magnetismo universal, dentro do qual todos os seres imundos gravitam para a perfeição suprema. E incalculável é a extensão do papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenômenos mediúnicos. A maioria de nós ignora a maravilhosa ideoplasticidade do pensamento, após haver triunfado em muitas experiências. Fotografia do pensamento, estudado por Ernest Bozano. Já com Joseph Grasset, o eminente neurologista, nascido em Montpellier, na França, chega a classificar as sugestões em duas categorias. Os intrahipnóticos, que se efetuam no curso do sono físico, provocado por magnetizadores, e aos pós-hipnóticos, que se realizam depois do despertar. Acordando, vêm as ideias e as lembranças. Isto é usado por psicoterapeutas nas sessões de regressão a vidas passadas, em que a pessoa passa a recordar aos poucos. Também pelos compositores, escritores, poetas, pintores, etc., sendo todos médiuns. O vocábulo ideoplastia foi criado pelo Dr. Durand de Gross para designar os principais caracteres da sugestibilidade e os efeitos da sugestão e da autossugestão. Nós podemos nos sugestionar a nós mesmos através da autossugestão. O pensamento plasma a ideia. Também estudado pelo professor de neurologia Charles Richet, fundador da metapsíquica, desempenhou um processo fundamental desvendando o desconhecido mundo dos processos anímicos.
e pelo russo fisiologista Ivan Pavlov, na experiência com relação à aprendizagem como reflexo condicionado no sistema de punição e recompensa. As experiências com os cães deixavam os cães ficarem famintos, não lhes davam comida e depois colocavam em recipientes carnes e soltavam os cães, batiam um sino, os cães passavam a interpretar o som do sino com a recompensa da comida, da carne. Faziam várias vezes essa repetição com a experiência com os cães. Depois passaram a não colocar carnes nos recipientes, batiam os sinos, soltavam os cães que salivavam, como se estivesse a carne ali naquele recipiente. É a reação ao reflexo condicionado. André Luiz, no livro Missionários da Luz, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade, como autossugestão. Jesus utilizava nas curas quando determinava às criaturas: levanta-te e anda. E concluía: a tua fé te curou. No livro Libertação, também de André Luiz, Margarida, em processo de vampirização, adoeceu com uma doença que poderia levá-la a desencarnar. Isto feito pela magnetização obsessiva, pelo espírito Gregório e seus comparsas, em processo de sugestão e sugestibilização, influenciadores e influenciável, se deixava influenciar. Força mental, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica. Não é boa e nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Em todas as religiões, como nas orações e símbolos sagrados, que aconselham a virtude e a bondade do coração, no Êxodo dos Hebreus, pelo deserto, o grande legislador Moisés colocou em um poste uma serpente de ouro. E as pessoas que estavam doentes, olhando para esta serpente, ficavam totalmente curadas de suas enfermidades. Eram sugestionadas, né? Mas também ocorre-nos acontecimentos nos espetáculos deprimentes, dos ritos bárbaros
e na demagogia de arrastamento com o psiquismo inferior de alguns que inspiram a licenciosidade e a rebelião das massas que se permitem influenciar. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos nós exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis, com que podemos influenciar o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas de cérebros alheios. As sugestões que vemos, nos noticiários, para as bebidas, para os vícios, em conversações, as propagandas, mostrando pessoas bonitas tendo esses vícios, mostrando vida de luxo. Então, logo já liga um cliquezinho na cabeça da pessoa, pensando em fazer uso daquelas substâncias. Por isso, recomenda-se a seletividade das companhias, do que lemos, do que assistimos, do que ouvimos. Meus avós já diziam o ditado: dize-me com quem andas, que te direi quem és. Pela afinidade, somos impelidos à imitação consciente ou inconsciente. A escola é um lar de iniciação para que as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente com certos reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Já sabiam, trouxeram de outras vidas e agora volta a aflorar. A importância das escolas como local de sociabilização e disciplina, que nos acompanham pela vida afora. E dos professores como agentes de influenciação, moldando o comportamento e a convivência social. E os demais instrutores, nos guiando de suas cátedras e das tribunas, pelas palestras, pelo livro, pela imprensa, mídia e agora as redes sociais. Retomamos no mundo a realidade psíquica de nossas aquisições emocionais e culturais do passado. Somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção necessária. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Ajudamo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos da nossa individualidade, colhendo os efeitos das individualidades alheias
é uma troca daqueles que passaram por nós e nos ensinaram pelos exemplos, e que estes ensinamentos nos seguem no decorrer das nossas vidas. Professores, nossos avós, nossos pais, principalmente. Somos responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Que Jesus nos dê a paz, hoje e sempre.